Olá, boa noite a você na companhia da Canção Nova. Obrigado mais uma vez por este encontro. Que bom que você está aí, ou aqui no Brasil, ou em outras partes do mundo, onde quer que esteja. Seja bem-vindo e é um enorme prazer mais uma vez nos encontrarmos aqui na Canção Nova. O Além da Notícia hoje traz também aqui um tema daqueles que certamente vai tocar-nos a todos: a guerra entre Israel e o Hamas. Neste programa, vamos buscar entender a conflituosa relação histórica entre Israel e o mundo árabe e palestino e, mais recentemente, essa guerra contra o Hamas e suas consequências mundo afora. Israel tem uma população de cerca de 10 milhões de habitantes e uma área territorial de 22 mil quilômetros quadrados, ligeiramente maior que o menor estado brasileiro, Sergipe. A capital de Israel é sagrada para nós também, cristãos. É um lugar sagrado para judeus, muçulmanos e cristãos, razão também de tantos conflitos históricos. Em Jerusalém encontram-se lugares fundamentais para as crenças religiosas dessas três grandes religiões: o Muro das Lamentações, o Monte do Templo, a Mesquita de Al-Aqsa e a Igreja do Santo Sepulcro. Atualmente, Israel é reconhecido no contexto mundial por ser uma nação startup, com uma forte ênfase em inovação tecnológica e científica, conhecida pela sua agricultura, sua medicina, segurança cibernética, sua educação. Todavia, nos últimos 2 anos, devido à guerra contra o Hamas, chamou a atenção o poderio do exército israelense, um dos mais sofisticados do mundo e, sem dúvida, o mais bem equipado e treinado do Oriente Médio. Nosso convidado vem direto de Israel e tem propriedade para falar sobre esse assunto. Eu dou as boas-vindas na noite de hoje ao Major Rafael Rosenstein. Ficou muito conhecido nas redes sociais nesses últimos tempos de guerra, porque aparecia constantemente, trazendo sempre informações do lado israelense. Major Rafael, é um prazer grande recebê-lo aqui. Dou essas boas-vindas, acolhendo também e me recordando sempre do grande Papa João Paulo II, me recordando de Bento XVI, me recordando recentemente agora de Leão XIV, que sempre olha para o povo judeu como os irmãos mais velhos. Obrigado por essa presença aqui. Muito obrigado, Ronaldo. É um prazer enorme estar aqui. É uma honra poder conversar diretamente com a comunidade católica, com o povo brasileiro, com a enorme audiência de vocês. Tudo que nós precisamos é o diálogo. Nós precisamos compartilhar informações. E tudo que falta são portas abertas para isso. Então eu fico muito honrado de saber que as portas foram abertas para uma conversa tão profunda, para poder passar as informações, poder mostrar as posições das forças de defesa de Israel e talvez fazer com que o povo brasileiro possa refletir de uma forma um pouco diferente do que vê todos os dias na mídia em relação à atuação das forças de defesa de Israel na faixa de Gaza. Bom, depois do acordo recente, nós temos tempos de paz agora lá em Israel. O senhor está passando aqui pelo Brasil e a razão é este livro aqui que o senhor acaba de lançar, A Guerra de Narrativas. O motivo é esse de esclarecer, falar sobre o que aconteceu? Olha, o motivo que eu estou no Brasil é realmente esclarecer e passar as informações. Esse livro é um instrumento para isso. O livro é uma forma de poder compartilhar as informações, poder desmantelar as tantas narrativas sobre a atuação das forças de defesa de Israel. Acusações como genocídio, fome, atuação de forma desproporcional ou pessoas que acreditam que o Hamas é um movimento de resistência. Todas essas narrativas são desmanteladas uma por uma nesse livro. Eu fico muito feliz de saber que esse livro já virou best-seller aqui no Brasil. Ele é o mais vendido na Amazon na categoria já há 3 meses. Ele está entre os 10 mais vendidos da Globo, da Veja. E eu fico muito feliz, não porque é um livro que eu escrevi, mas principalmente porque mostra como o povo brasileiro está com sede de informações. E por isso, esse livro dá uma oportunidade ao povo brasileiro de poder entender o outro lado da história. Depois do episódio terrível, horroroso, do Holocausto, esses últimos 2 anos foram os mais difíceis para a nação israelense, para o povo israelense, israelita, em termos de acusações e de constrangimento? Veja, o 7 de outubro foi o maior ataque terrorista desde a criação do Estado de Israel.
foi o dia no qual morreram mais judeus desde o Holocausto, e eu acho que podemos dizer que foi o maior ataque terrorista do mundo. No 7 de outubro foram assassinados 1.200 pessoas, foram sequestrados 251 e ficaram feridos 5.500 pessoas. A cada 1.000 pessoas no território de Israel, uma foi diretamente afetada pelo 7 de outubro. A cada 1.000 pessoas, uma foi sequestrada ou assassinada ou ficou ferida. É muito difícil encontrar uma família em Israel que não tem um conhecido, um amigo, um familiar que foi diretamente afetado pelo 7 de outubro. O povo brasileiro tem uma dificuldade de entender a dimensão desse ataque. E eu costumo explicar da seguinte forma. Como você bem disse na sua introdução, o Estado de Israel tem um pouco menos de 10 milhões de habitantes. O Brasil tem um pouco mais de 200 milhões de habitantes. Se um ataque terrorista como esse acontecesse aqui no Brasil, ele atingiria 160 mil pessoas. Veja, eu não sei quantos torcedores entram no estádio, o maior estádio aqui de Brasília, eu acho que é o Mané Garrincha. 73 mil, 75. Imagina o Mané Garrincha lotado. Lotado. 80% são fuzilados, mas não morrem. 17% são assassinados. E 3% são sequestrados. Agora multiplica isso por 2 e ainda faltam 20 mil que foram afetados. Isso foi o que aconteceu no 7 de outubro, nas dimensões do Brasil. O Estado de Israel não poderia atuar de forma diferente de como está atuando. Nós não podemos mais aceitar que um grupo terrorista tão cruel esteja na nossa fronteira, tanto no sul de Israel, na faixa de Gaza, como no norte de Israel, no Líbano, no Hezbollah. Então, você me perguntou sobre a dificuldade que o povo de Israel passou nesses 2 anos. Então, o 7 de outubro foi realmente um dos dias mais difíceis, talvez o mais difícil desde o Holocausto. E quando eu perguntei, eu tentei aqui extrair do Senhor se o sentimento, agora nesses últimos 2 anos, foi o mais duro e difícil depois do Holocausto. Os sentimentos que estavam dentro da nação israelense. Sim, porque o sentimento não foi somente o sentimento de perda, o sentimento de destruição do 7 de outubro. Foi também um sentimento de abandono, de tantos apoiadores do mundo ocidental, o mundo que deve compartilhar os valores cristãos judaicos, os valores de liberdade. Não tem nenhum país no Oriente Médio que tem liberdade religiosa, liberdade de expressão, como tem Israel. Não tem nenhum país no Oriente Médio que a comunidade católica possa exercer sua religião de forma livre, como Israel. Durante 2 anos de guerra, o mundo ocidental não teve a capacidade de pressionar o Hamas, de devolver os reféns que foram sequestrados, mais do que pressionaram Israel para acabar a guerra incondicionalmente. O mundo ocidental não teve a capacidade de exigir de forma incondicional a devolução de bebês que foram sequestrados com chupeta, de mulheres que foram sequestradas e estupradas, de idosos que sofreram o Holocausto e foram sequestrados pelo Hamas. Somente 2 anos depois do 7 de outubro, o Hamas foi pela primeira vez mais pressionado a devolver os reféns do que Israel foi pressionado a terminar a guerra incondicionalmente. E foi nesse momento que o Hamas aceitou o acordo e aceitou devolver os reféns. E o mais impressionante de tudo é que quem pressionou o Hamas não foi o mundo ocidental, não foi o mundo que deveria representar os valores cristãos judaicos de liberdade. Foi o mundo árabe que pressionou o Hamas a devolver os reféns. Eu acho que o que aconteceu nesses 2 anos foi uma pobreza dos valores ocidentais, dos valores cristãos que o mundo ocidental deve representar. Nós vamos voltar a essa temática aqui na sequência do nosso programa, porque Israel, nesses últimos anos, sofreu
de fato, com muitas acusações, recebeu muitas acusações, foi hostilizado mundo afora, manifestações diversas mundo afora contra os israelenses, os judeus, e quero daqui a pouquinho entrar também em como vocês lidaram com isso e as respostas que eram dadas, que deixou muita gente insatisfeita também, acusando Israel de estar com um ataque exagerado à faixa de Gaza. A gente vai chegar lá. Mas antes, primeiro, eu quero aqui aproveitar também para conhecer um pouquinho do senhor. Eu estou vendo, o senhor fala um português perfeito, é major das Forças de Defesa de Israel para a língua portuguesa, major, porta-voz, na verdade. Nasceu no Brasil, mudou-se ainda jovem para Israel, cursou Direito há 17 anos, atua nas Forças Armadas, foi promotor militar na Cisjordânia, com experiência em processos ligados à segurança, terrorismo. Me fale um pouquinho do senhor, como é que é esse negócio de ser brasileiro e ser israelense? Olha, 21 anos da minha vida eu vivi no Brasil. Antes de ir para Israel. E 21 anos eu vivo em Israel. Com 21 anos eu imigrei para Israel, eu tenho 42 anos. Desses 21 anos que eu estou em Israel, 18 anos eu servi nas Forças de Defesa de Israel. Há 3 meses atrás eu saí para a reserva, continuo atuando como reservista, como porta-voz das Forças de Defesa de Israel para a língua portuguesa. Durante 18 anos eu fui advogado do Exército de Israel. Eu fui advogado da Marinha, fui advogado do Comando Central, eu fui promotor militar. Eu condenei terroristas, mas também denunciei soldados. Eu autorizei ataques israelenses, mas também limitei ataques israelenses que não estavam de acordo com a lei. Ou seja, no Exército de Israel, como advogado, eu atuei em diversos cargos, e nos 2 últimos anos, depois do ataque do 7 de outubro, o Exército israelense entendeu que tem uma necessidade enorme de ter um porta-voz que fala português para poder posicionar as ideias, as posições das Forças de Defesa de Israel de uma forma direta em português para o povo brasileiro. Isso quer dizer que tem outros porta-vozes para outras línguas também? Com certeza. Com o seu mesmo trabalho? Sim. Nós temos porta-voz em francês, em inglês, em espanhol, em alemão, em russo, em árabe. E eu sou o primeiro porta-voz em português. É a primeira guerra que tem um porta-voz que fala português. Inclusive, se você me permite, Ronaldo, de todos os porta-vozes, porta-voz em português, é o porta-voz que tem o maior número de seguidores nas redes sociais. Mas eu não falo isso, eu falo isso com toda humildade. Né? Eu não tenho mais experiência que os outros, eu não me expresso melhor que os outros, mas eu acho que isso demonstra como o povo brasileiro está com sede de informações. De língua portuguesa, era o povo brasileiro mais interessado? 90% dos meus seguidores são do Brasil, 7% são de Portugal, e o que sobrou tem um pouco nos Estados Unidos, um pouco na Inglaterra e um pouco em Israel. O senhor, nesses dias em que está aqui no Brasil, o senhor teve alguns encontros, dentre eles com líderes da Igreja Católica também? Sim, eu me encontrei ontem com o cardeal Dom Paulo, foi sensacional. Eu tive uma honra enorme, fiquei até emocionado por esse encontro, porque eu acho que ele vai servir de ponte. É a ponte que nós precisamos para dialogar com a comunidade católica, para poder passar informações e receber informações. O que falta para o povo brasileiro são informações, é dialogar. São essas plataformas, e eu acho que o que ficou claro ontem com o meu encontro com o cardeal Dom Paulo foi a vontade, o interesse de realmente fazer essa ponte, de fazer encontros, de poder aumentar o diálogo para que as relações entre a comunidade judaica e a comunidade católica aqui no Brasil voltem a ser as melhores possíveis, porque não tem nada que possa impedir isso, a não ser a desinformação. E para combater a desinformação, nós precisamos trazer as informações, porque quando uma pessoa vê televisão, escuta que Israel é um estado genocida, essa pessoa dá um passo para trás na sua relação com o povo judeu, com o Estado de Israel. E quando nós explicamos que o que acontece na faixa de Gaza é tudo o contrário a um genocídio. Quem comete genocídio é um grupo terrorista Hamas.
E aí nós podemos reatar, nós podemos trazer de volta aquelas relações como sempre foram aqui no Brasil. Inclusive, Major, eu estou aqui vendo agora a postagem da Arquidiocese dizendo o seguinte: o cardeal Paulo César Costa recebeu o Major Rafael Rosenstein na Cúria Metropolitana de Brasília. A representante da CONIB, Confederação Israelita do Brasil, Kátia Kozlovski, também participou do encontro, que abordou acontecimentos dos últimos 2 anos sobre a guerra entre Israel e o Hamas, e foi oportunidade também para a conjectura de iniciativas que visem a aproximação das comunidades católica e judaica dentro da perspectiva aberta pela Declaração Nostra Aetate do Concílio Vaticano II. De fato, aqui, Major, uma abertura ao diálogo e uma maior proximidade. Um encontro como que eu tive ontem com uma autoridade tão importante no mundo católico aqui no Brasil, eu tenho certeza que esse é o primeiro caminho para esse diálogo, o primeiro caminho para confraternizar de volta entre a comunidade judaica e a comunidade cristã aqui no Brasil. Nós vamos daqui a pouquinho tocar em outros assuntos. Você que está em casa aí agora, acompanhando essa entrevista hoje aqui exclusiva na Canção Nova com o Major Rafael Rosenstein, que é porta-voz das Forças Armadas de Israel. A gente está buscando trazer aqui o máximo de esclarecimentos e conhecimentos. Já no próximo bloco eu quero falar sobre que nação é essa de Israel, tão próspera. E vamos trazer mais ainda sobre a questão toda recente do conflito, algumas outras perguntas difíceis aqui para o Major Rafael, nos dar as respostas e a visão do lado de Israel, que a gente escutava sempre pelos meios de comunicação. Hoje ele está aqui diante de nós. É um intervalo bem rápido, a gente volta já já. Bem-vindo, você que está chegando agora aqui na programação da Canção Nova. Boa noite, obrigado pela sua sintonia nesse instante. O Além da Notícia desta noite está recebendo hoje um convidado muito especial. Recebemos aqui o Major, porta-voz das Forças Armadas de Israel para a língua portuguesa, o Major Rafael Rosenstein. Estamos conversando aqui sobre o conflito dos últimos 2 anos Israel-Hamas e mergulhando também, conhecendo a nação israelense, suas potencialidades, sua prosperidade, seu poderoso exército. E neste bloco aqui agora eu já quero iniciá-lo trazendo algo que aconteceu recentemente no Vaticano, uma declaração importante do Papa Leão XIV a respeito dos judeus. A Igreja Católica tem grande importância na forma como se porta diante dos grandes acontecimentos mundiais. Nesses últimos 2 anos, no conflito Hamas-Israel, Hamas-Israel, a Igreja sempre estava ali preocupada com o que estava acontecendo, pedindo paz, preocupada com os civis, vítimas lá na faixa de Gaza. E após tensões históricas, o Concílio Vaticano, estou voltando no tempo, o Concílio Vaticano II, com uma declaração chamada Nostra Aetate, inaugurou um novo tempo de diálogo entre católicos e judeus. Esse documento completou 60 anos agora, dias atrás. E ele reafirma que a fé cristã tem raízes no povo de Israel e rejeita qualquer forma de antissemitismo. Este documento, Nostra Aetate, do Concílio Vaticano II. No último dia 29 agora de outubro, o Papa Leão XIV, na Praça de São Pedro, quando realizava a tradicional audiência, catequese, ele falou exatamente, dedicou o tema da sua catequese à Nostra Aetate. E falou sobre essa declaração conciliar, que significa em nosso tempo, promulgada em 1965 por Paulo VI, e esse documento, dizia ele, foi um marco no diálogo interreligioso, reconhecendo a legitimidade e os valores das religiões não cristãs, promovendo uma atitude de respeito e diálogo, e nesta ocasião o Papa Leão XIV referiu-se ao judaísmo e a esse antissemitismo praticado nos últimos 2 anos da seguinte forma. Escute o Papa. Convém não esquecer que a orientação inicial da Nostra Aetate foi para com o mundo judaico, com o qual São João XXIII pretendia restabelecer a relação original. Pela primeira vez na história da Igreja, tomaria forma um tratado doutrinal sobre as raízes judaicas do cristianismo, que, nos planos bíblico e teológico, representasse um ponto de não retorno.
Assim, a Igreja, lembrada de seu comum patrimônio com os judeus e levada não por razões políticas, mas pela religiosa caridade evangélica, deplora todos os ódios, perseguições e manifestações de antissemitismo, seja qual for o tempo em que isso sucedeu e seja quem for a pessoa que isso promoveu contra os judeus. Desde então, todos os meus antecessores condenaram o antissemitismo em termos claros. E assim, também eu confirmo que a Igreja não tolera o antissemitismo e o combate por causa do próprio Evangelho. Palavras do Papa Leão XIV no último dia 29 de outubro. Como é que o senhor escuta essas palavras? Ele está reafirmando um posicionamento de um documento da Igreja de 1965 e também dizendo que todos os seus antecessores, da mesma forma, combateram o antissemitismo, deploraram o antissemitismo. Como os senhores recebem também essa declaração do Papa? Olha, nós recebemos, logicamente, com muito carinho. Eu acho que com o antissemitismo crescendo no mundo todo, inclusive aqui no Brasil, é muito importante atitudes como essa, é muito importante documentos como esse, para que possa mostrar a todos que o antissemitismo não tem lugar nesse mundo, que as perseguições que os judeus sofreram em toda a história do povo judeu deve ter um fim, que o mundo não pode mais tolerar perseguições contra um povo, o povo mais antigo da nossa história, que é o povo judeu. Infelizmente, como eu disse, o meu avô, ele sofreu os horrores do Holocausto. E meu avô sempre dizia que o mais desafiante do Holocausto foi que não tinha um Estado, não tinha um exército para defender o povo judeu. Nesse momento, nós temos um Estado de Israel, nós temos um exército de Israel para defender o povo judeu. Mas isso não é suficiente. Nós precisamos de autoridades que se posicionam publicamente, como nós recebemos, como nós acabamos de ver, e nós recebemos isso com muito carinho, porque são ações como essa que podem realmente combater o antissemitismo, que as pessoas possam entender que o antissemitismo não tem mais lugar nesse mundo. O Papa mencionou aqui razões e disse que nenhuma razão justifica o antissemitismo. Dentre essas, ele citou razões políticas. O que se pode entender por razões políticas que levaram tanto a esse conflito? Aliás, se a gente for voltar nas raízes históricas aqui, o senhor pode fazer uma breve síntese das raízes históricas desse conflito entre palestinos e israelenses? Eu estou até aqui deixando de fora agora o Hamas. O Hamas é um grupo dentro do grupo dos palestinos, não é? É um grupo terrorista ali junto aos palestinos. Mas esse conflito histórico entre Israel e palestinos, o senhor poderia nos explicar em poucas palavras? Olha, Ronaldo, na verdade, o conflito que nós vemos nesse momento na faixa de Gaza, como você bem disse, ele não é um conflito entre Israel e os palestinos. Pelo contrário, quando a guerra realmente terminar, os primeiros que devem agradecer Israel são os próprios palestinos, que vão deixar de estar subordinados a um grupo terrorista tão cruel como o Hamas. Veja, o Estado de Israel, em 1967, na Guerra dos 6 Dias, o Estado de Israel, por legítima defesa, teve que ocupar uma série de territórios em Israel. As colinas do Golã, no norte de Israel, na fronteira com a Síria, o Sinai e a faixa de Gaza, que pertenciam ao Egito, a Cisjordânia, que pertencia à Jordânia, e Jerusalém Oriental. O Sinai foi devolvido para o Egito no acordo de paz que foi feito com o Egito. O Israel fez um acordo de paz com a Jordânia, e a Jordânia não exigiu a devolução da Cisjordânia, e o Egito não exige a faixa de Gaza.
quem exige esses dois territórios, a Cisjordânia e a faixa de Gaza, que é importante dizer, não exigia quando esses territórios pertenciam ao Egito e à Jordânia, é o povo palestino, a autoridade palestina. A faixa de Gaza, em 2005, ela foi entregue à autoridade palestina. 8.000 israelenses moravam na faixa de Gaza e foram retirados à força. Dezenas de assentamentos israelenses da faixa de Gaza foram destruídos. E a faixa de Gaza, em 2005, foi entregue à autoridade palestina. A autoridade palestina poderia ter formado um Estado palestino. Mas, em vez disso, o que recebemos na faixa de Gaza, Ronaldo? Nós recebemos o Hamas, que tomou poder um ano depois, em 2006. Rapidamente, só interrompendo. O Hamas é de membros palestinos ou Hamas veio de fora e se apossou ali da Palestina? Não, Hamas são palestinos. São palestinos mesmo. Que não exigem um Estado palestino, eles exigem a destruição de Israel. Isto é, são palestinos ultra-radicais? São palestinos... Como se pode denominá-los? Terroristas. São terroristas porque utilizam da ideologia para atacar civis, para se esconder atrás de civis e assim atingir seus objetivos ideológicos. Inclusive, sacrificam seu próprio povo para isso. Então, é um pequeno grupo dentro dos palestinos que assim age e que tem esse pensamento? Ronaldo, eu queria muito mesmo acreditar que é um pequeno grupo. Mas, infelizmente, 90% dos palestinos apoiam o Hamas. 90% quer dizer o quê? Qual o número dos palestinos hoje? Na faixa de Gaza tem 2 milhões de habitantes. E o Hamas foi eleito na faixa de Gaza em 2006. Em 2007, o Hamas assassinou todos os oponentes. E desde então não tem mais eleições na faixa de Gaza. Mas se hoje tiver eleições na Cisjordânia, o Hamas é eleito. Então, veja bem, nós entregamos a faixa de Gaza, um território para a autoridade palestina. Nós retiramos à força nossos civis da faixa de Gaza. E a autoridade palestina, em vez de formar um Estado palestino, o Hamas tomou o poder. Nós recebemos 40 mil mísseis, 500 quilômetros de túneis subterrâneos, 5.000 entradas de túneis subterrâneos e um território de 365 quilômetros quadrados. 1.200 pessoas assassinadas no 7 de outubro, 5.500 feridos e 251 sequestrados. Isso foi o que nós recebemos. O que as pessoas precisam entender é que a raiz do conflito é uma raiz religiosa e não uma raiz geopolítica. O Hamas não exige um território específico. O Hamas poderia criar um Estado palestino na faixa de Gaza, por exemplo. O Hamas exige a destruição de Israel. O Hamas exige a eliminação de Israel do mapa, porque para o Hamas, Israel não tem o direito de existir. E para isso, o Hamas está disposto a sacrificar tudo, a sacrificar todo o povo palestino. Veja bem, Ronaldo, antes do 7 de outubro, trabalhavam em Israel 18.500 palestinos da faixa de Gaza, todos os dias. Entravam em Israel, recebiam um salário 6 vezes maior do que poderiam receber na faixa de Gaza. Nesses anos que precederam o 7 de outubro, entravam em Israel 7.500 palestinos para receber tratamentos médicos nos hospitais israelenses que não tinham condições de receber na faixa de Gaza. Por quê? O Hamas não dá valor para a sua população. O Hamas dá valor somente para a destruição de Israel. Quem alimenta, segundo o seu entendimento, esse sentimento de ódio do Hamas contra Israel, a ponto de desejar como objetivo maior a destruição de Israel? De onde vem a alimentação desse desejo, desse sentimento? Educação. Mas eu digo, a raiz mesmo, onde está?
A raiz financeira é o Irã, é o pai do terrorismo do mundo. O Irã financia, o Irã arma, o Irã treina. E qual seria o interesse do Irã também em destruir Israel? É isso que eu quero chegar aí. Porque o Irã também tem raízes religiosas que não aceitam a existência do Estado de Israel. Para o Irã, Israel é um câncer para o mundo e não tem direito de existência. Então, o Irã, ele não somente produz seu sistema nuclear, seu programa nuclear, o Irã ele é uma ameaça a Israel também pela produção de seus mísseis balísticos, mas talvez principalmente pela alimentação dos grupos terroristas ali na região. E deixa eu puxar o novelo. E por que o Irã também deseja isso a Israel? Qual é a oposição do Irã a Israel? Porque o regime iraniano entende que o Estado de Israel não tem o direito de existir. Por quê? Tem que perguntar ao regime iraniano. Eu acredito que são fontes religiosas. Eu não sou historiador, não sou geopolítico, mas, infelizmente, o Irã é o maior patrocinador dos grupos terroristas na região. O Irã, Israel não faz fronteira com o Irã, mas o Irã faz fronteira com Israel. Porque o Irã fez uma fronteira no norte de Israel através do Hezbollah, uma fronteira no sul de Israel através do Hamas e uma fronteira no centro de Israel através da Jihad Islâmica. Então, essa guerra não é travada somente na faixa de Gaza, ela é travada em 7 frentes diferentes. Na faixa de Gaza, onde tem o Hamas, no Líbano, onde tem o Hezbollah, no centro de Israel, onde tem a Jihad Islâmica, na Síria e no Iraque, onde tem as milícias terroristas apoiadas pelo Irã, no Iêmen, onde tem os Houthis, e pelo pai do terrorismo do mundo, que é o Irã. Mas a guerra, Ronaldo, não é travada somente nessas 7 frentes. Tem uma 8ª frente dessa guerra. E sobre isso nós estamos falando aqui, que é a guerra de narrativas, que é não menos importante e não menos cruel do que a guerra operacional. Então vamos falar de guerra de narrativas agora. O senhor nos disse que quando o Hamas assumiu o poder na faixa de Gaza, ele não quis criar o Estado palestino. Todavia, pela leitura, pela compreensão que tive acompanhando de longe, imagino que muita gente, aquilo que foi disseminado mundo afora é que Israel não aceita a criação do Estado palestino, e a gente viu uma grande grita mundial, é real, o que foi espalhado. A gente viu apoios de nações, agora nos últimos meses, fechando questão a criação de um Estado palestino. O quanto este argumento da criação do Estado palestino contribuiu para essa guerra de narrativas aí e o quanto é legítimo esse pedido. Alguém deseja um outro 7 de outubro no território de Israel? Alguém aceitaria um outro foco de terrorismo do outro lado de Israel? Veja, Ronaldo, os terroristas no 7 de outubro entraram até 25 quilômetros da fronteira de Gaza com Israel. 25 quilômetros. Da Cisjordânia, esses 25 quilômetros é Tel Aviv, é Jerusalém. Alguma pessoa racional, sensata, aceitaria entregar um território para formar um Estado palestino em um lugar onde o terrorismo prevalece? Este é o pensamento de Israel, que nós entendemos, compreendemos, mas o senhor também entende que aquilo que foi levado o mundo afora é de que os palestinos desejam um Estado e que o que aconteceu é porque eles não vinham sendo atendidos. O senhor entende que isso foi espalhado pelo mundo e que, por isso, talvez o antissemitismo e esse apoio à causa palestina, não ao Hamas, mas à causa palestina e, consequentemente, cegamente ao Hamas, mas o senhor entende que isso causou esse grande apoio? Olha, Ronaldo, se você me permite consertar uma sua fala. Fique à vontade. Esse não é o entendimento de Israel. Esses são os fatos. Sim. Tudo que eu disse são fatos. Que o Hamas lançou 40 mil foguetes
desde 2006 é fato. Não, eu compreendo tudo isso. Não, sim, eu digo assim, a gente respeita e entende a legitimidade do sentimento e do pensamento, do receio que tem Israel em aceitar um inimigo ali no seu lado, capaz de refazer todas essas coisas. A gente compreende. O que eu apenas quero dizer é que talvez seja também o objeto do seu livro, dizer que aquilo que foi dito, aquilo que foi espalhado pelo mundo, é de que as razões da causa palestina estavam na não aceitação de um Estado, não é? O Hamas não deseja um Estado palestino. O Hamas deseja a destruição de Israel. O 7 de outubro aproximou uma criação de um Estado palestino ou afastou a possibilidade da criação de um Estado palestino? Veja, tudo que eu coloquei aqui são fatos, para as pessoas refletirem. Eu sou daquelas pessoas que acreditam que para desmantelar narrativas eu não preciso trazer uma outra narrativa. Eu preciso trazer os fatos. E as pessoas precisam refletir através desses fatos. E por isso eu coloco na mesa os fatos. Eu coloco na mesa que foram 40 mil foguetes. Eu coloco na mesa que foram 500 quilômetros de túneis subterrâneos, que foram 1.200 pessoas assassinadas, 5.500 pessoas feridas e mais de 250 pessoas sequestradas. Eu coloco na mesa que a faixa de Gaza foi entregue à autoridade palestina. Eu coloco na mesa que 8 mil israelenses foram retirados à força, que dezenas de assentamentos foram destruídos. Foi um dia muito difícil, em 2005, quando os israelenses foram retirados à força. Foi quase uma guerra civil em Israel, por isso. Para dar a chance para a paz. Eu coloco na mesa que a autoridade palestina poderia ter criado um Estado palestino ali na faixa de Gaza. E eu coloco na mesa que o 7 de outubro aconteceu na faixa de Gaza e não na Cisjordânia, porque a diferença entre Gaza e Cisjordânia é que a Cisjordânia ainda tem um controle militar de Israel e a faixa de Gaza não tinha, que essa é a diferença. Agora, as pessoas que estão nos assistindo, eles vão decidir se é viável entregar um território para a autoridade palestina, como foi feito em 2005 na faixa de Gaza, e receber uma outra faixa de Gaza do outro lado de Israel, na Cisjordânia, onde provavelmente daqui a alguns anos vai ter um outro 7 de outubro. As pessoas reflitam e tomam suas decisões. Rapidamente. Agora, se você me permite só para completar minha resposta, em 1948 poderia ter sido criado um Estado palestino, né, do lado do Estado de Israel. Israel aceitou a partilha ali do território. Quem não aceitou foram os árabes. No ano 2000, Ehud Barak ofereceu praticamente todos os territórios ali para Yasser Arafat, para ser criado um Estado palestino, e recebeu uma resposta negativa. Em 2008, Ehud Olmert ofereceu ainda mais do que Ehud Barak ofereceu 8 anos atrás. Mas os palestinos negaram. Nos anos 90, nos acordos de Oslo, né, foram feitos os primeiros passos para a criação de um Estado palestino, para um acordo de paz com a autoridade palestina. E o que nós recebemos foi quando surgiu o Hamas e começou a explodir os ônibus. O final dos anos 90, o começo de 2000, 2002, foram os maiores ataques terroristas. Não sei se você lembra, você devia ser jovem ainda, Ronaldo, mas é quando ônibus eram explodidos, discotecas explodiam em Israel, restaurantes, hotéis. Homens-bomba entravam. Homens-bomba. Sim, me lembro bem. Uma pergunta rápida em meio a tudo isso. Nesse acordo de paz agora, intermediado pelos Estados Unidos, há previsão da criação de um Estado palestino ou não? Posso te consertar mais uma vez? Claro. Isso, infelizmente, não é um acordo de paz, porque um acordo de paz nós podemos fazer, nós fazemos paz com o inimigo, isso é certo, mas paz, a primeira condição para uma paz é que entendam que Israel é eterno. O Hamas ainda não entendeu que Israel é eterno. Então não se pode fazer um acordo de paz com um grupo terrorista. Como é que vocês chamam? Isso é um plano
de cessar-fogo. Esse plano ele tem algumas fases. A primeira fase é a devolução dos reféns e a libertação de terroristas, de 2.000 terroristas, daqueles que explodiram os ônibus nos anos 90, 2000, que foram libertados agora. Você vê, abrindo parênteses, a diferença entre um grupo terrorista e um Estado democrático. O que nós exigimos? Nós exigimos nossos civis que foram tirados de suas camas, alguns que foram sequestrados de uma festa. O que eles exigem? Esses terroristas que explodiram discoteca. Inclusive, um deles assassinou uma brasileira em Israel, em 2004, e foi agora libertado. E a primeira fase, então, é a libertação de nossos reféns. Mortos e vivos, né? Sim, mortos e vivos, todos os reféns. O Hamas libertou os vivos, libertou alguns que foram assassinados, mas ainda não libertou todos. Tem 4 corpos de reféns que foram assassinados pelo Hamas, e o Hamas continua com seus corpos. O Hamas teria que devolver todos em 72 horas. Já se passaram um mês e o Hamas ainda não devolveu todos os corpos. A segunda fase do acordo é o Hamas se desarmar, se desmilitarizar e deixar o governo da faixa de Gaza. Nós não vamos descansar enquanto todos os termos desse acordo não serem alcançados. Nenhum país soberano aceitaria uma situação na qual um grupo terrorista tão cruel que deseja sua destruição continue preparando o próximo ataque, se rearmando e continue governando o território vizinho. Então nós não vamos aceitar isso. Está sendo super interessante a nossa conversa com o Major Rafael Rosenstein aqui, para que a gente tenha um conhecimento do todo e a partir daí tenhamos também um discernimento sobre essa questão toda, para além daquilo que a gente vê nos meios de comunicação. Intervalo, voltamos já. Mais uma vez bem-vindo, você que está aqui na Companhia da Canção Nova. Eu estou recebendo hoje aqui em nosso programa o Major Rafael Rosenstein. Ele é brasileiro e israelense, nasceu no Brasil, mas depois aos 21 anos foi para Israel. Há 17 anos atua nas Forças Armadas Israelenses e ele é hoje porta-voz das Forças de Defesa de Israel para a língua portuguesa. Está hoje nos brindando com o seu livro, também lançado aqui no Brasil, A Guerra de Narrativa. Um livro a respeito dos últimos 2 anos do conflito entre Israel e Hamas. Mas surgiu aqui também uma curiosidade entre todos nós. Que nação é essa tão próspera? De onde vem a prosperidade de Israel? Reconhecido no contexto mundial, principalmente por sua força tecnológica, eu diria, inovação, por sua força científica. Israel tem tantas invenções que contribuem para o mundo que nós temos hoje, criou tantas coisas, tem uma agricultura também riquíssima, uma medicina, segurança cibernética e a educação. Como é que o senhor explica também essa grandeza da nação israelense? Eu vou até elaborar melhor sua pergunta antes de eu responder. Por favor. Isso tudo cercado de inimigos que querem nos destruir e no meio de um deserto. Eu acho que o povo de Israel o tempo todo está preocupado em resolver problemas. O tempo todo está buscando quais são os problemas e trazendo soluções. Eu acho que nós temos tanto a mais para fazer pelo bem da humanidade, mas infelizmente nós temos que perder tanto tempo em guerras. Nós não queremos guerras. Tenta imaginar, Ronaldo, se o Estado de Israel não tivesse que enfrentar tantas guerras e pudesse gastar todo tempo, investimento que gasta em guerras, gastaria em continuar esse processo de inovação, de fazer bondade com o mundo, onde o mundo estaria nesse momento. E eu acho que é interessante que todas as pessoas que gritam e gritam from the river to the sea,
que quer dizer o fim do Estado de Israel, e colocam a camisa do Hamas, que quer a destruição de Israel, são pessoas que utilizam remédios israelenses e utilizam o Waze, que é um aplicativo israelense, e que estão o tempo todo utilizando inovações que vêm de Israel. Porque nós procuramos sempre o que o mundo precisa. Quais são os problemas do mundo e como podemos solucionar esses problemas. E nosso interesse é sempre o interesse de fazer o bem com a humanidade. É uma coisa impressionante. Como o judeu é inteligente, criativo, trabalhador, por isso próspero. É impressionante isso. Mas deixa eu falar um pouco mais com o senhor sobre a cultura judaica e a educação. Como é tratada a educação de um judeu, de um israelense? Porque uma nação tão próspera, de fato, deve ter uma educação muito bem elaborada. A nossa educação ela tem as raízes cristãs judaicas. É uma educação para a liberdade, é uma educação para a confraternização, é uma educação voltada para a paz. Infelizmente, como você mencionou anteriormente, sobre a faixa de Gaza, que tem uma educação voltada para o ódio, para o terrorismo. Em Israel nós temos uma educação voltada para a paz, para a harmonia. E eu acho que isso também é o que impulsiona aquela procura pela solução de problemas, por fazer o bem. Isso faz parte da nossa raiz. Ronaldo, isso faz parte das raízes religiosas do mundo ocidental, dos valores cristãos, judaicos. Nós compartilhamos das mesmas raízes. O povo israelense, quando morre, o soldado, quando morre, que tratamento é dado lá por vocês? A gente ficou observando a forma como foram recebidos os mortos, não é? Os soldados, os civis. O que o senhor pode nos falar sobre isso? Você tocou num ponto fraco, Ronaldo. Porque antes de eu virar porta-voz, no começo da guerra, eu tive uma outra missão. Na primeira semana depois do 7 de outubro, eu recebi a missão de ir na casa das pessoas que foram assassinadas para avisar aos familiares que seus entes queridos foram assassinados. Porque no Estado de Israel, toda família que perdeu um familiar em um ataque terrorista, ela recebe um acompanhamento especial. Esse acompanhamento, ele começa com um aviso que é dado por um oficial que tem pelo menos a patente de major. É até arrepiante contar que foram resgatados em vida 9 reféns por operações militares. Operações que um dia ainda vai ser feito filme sobre essas operações. E todos os 9 contam que a primeira ação dos soldados, quando chegaram no meio da faixa de Gaza, no cativeiro, depois de troca intensa de tiros, no meio do fogo cruzado, o primeiro soldado, ele retira seu colete e coloca no refém. Porque nós, soldados de Israel, arriscamos nossas vidas para salvar nossos civis. Nossos inimigos arriscam as vidas de civis para salvar as vidas de terroristas. Entendem isso e vocês entenderão tudo o que precisam saber sobre essa guerra. Como Israel lida com seus feridos? Eu me refiro agora ao exército de Israel. Qual o número de feridos do exército israelense que vive em constante estado de tensão e conflito? Olha, um pouco mais de 900 soldados tombaram nessa guerra. Milhares de soldados ficaram feridos. E o Estado de Israel se preocupa muito com nossos soldados, com nossos civis. Nós queremos defender nosso povo e nós defendemos o povo palestino muito mais do que o Hamas, que quer destruir o povo palestino. Eles não estão preocupados com o povo palestino. Eles estão dispostos a sacrificar o povo palestino para acabar com o Estado de Israel. Hoje, nenhum palestino trabalha mais em Israel de Gaza. Ninguém de Gaza
recebe mais tratamento médico em Israel, por causa do 7 de outubro. O Hamas utiliza os civis como escudos humanos, utiliza escolas como centro de comando, utiliza hospitais para esconder armamentos, utiliza casas de civis para lançar foguetes. Porque eles não dão valor para a população. Major, 10 milhões de habitantes, uma população dessa grandeza. O que isso aqui nos comunica? A mesma nação israelense como um todo tem a mesma visão, é consciente dessas mesmas coisas. Interiormente, lá no interior da nação, há também guerra de narrativa? Eu não chamaria de guerra de narrativas, porque o povo de Israel ele não é bombardeado de narrativas enganosas como é no resto do mundo, como é aqui no Brasil. Lá em Israel, na mídia, você escuta os dois lados. Você consegue receber os fatos de uma forma clara de todas as posições possíveis. Assim como em grande parte do mundo, também lá há divisão política, há pensamentos diversos por causa da questão política? Com certeza. Onde não há diversão política? No Irã, na faixa de Gaza, nos países totalitários, você não vê manifestações políticas. Você não vê essa diversidade política. Mas países democráticos, a democracia floresce como Israel. Você vê, veja, no Estado de Israel tem parlamentares árabes, tem juízes do Supremo Tribunal Federal que são árabes. Tem um juiz árabe que condenou um primeiro-ministro e um presidente de Israel à prisão. O juiz árabe. Quer dizer, é um país, é uma democracia que todos têm direitos iguais. Deixa eu falar agora sobre o exército de Israel, que chama muita atenção. O grande poderio é um dos mais sofisticados do mundo, sem dúvida, o mais bem equipado e treinado do Oriente Médio. Como o exército de Israel conseguiu tudo isto? E como é formado um militar israelense? Olha, a sociedade israelense entende que nós temos um exército para nos defender e que isso é uma conexidade de ter o exército mais poderoso do Oriente Médio. Por todo esse contexto que a gente está conversando. Disse Golda Meir, se um dia o exército de Israel largar suas armas, o Estado de Israel acaba. Se nossos inimigos, por outro lado, largarem suas armas, terá paz no Oriente Médio. Porque nós sempre utilizamos nossas armas para nos defender. Nossos inimigos utilizam suas armas para nos destruir. Eles dizem isso claramente, não acreditem em mim. Acreditem neles. Claramente eles dizem isso. Então, nós não temos outra opção. Imagine, Ronaldo, se o nosso exército não fosse um exército tão poderoso como é. O Irã teria hoje bomba atômica, o Hamas teria mísseis balísticos e o Estado de Israel seria destruído. O Estado de Israel tem 22 mil quilômetros quadrados. Ele é mais ou menos do tamanho de Sergipe. E os países árabes ao nosso redor têm 13 milhões de quilômetros quadrados. Se você incluir também os países muçulmanos, que não são árabes, como o Irã e a Turquia, são 18 milhões de quilômetros quadrados. Serviço militar obrigatório lá para homens e mulheres, é isso? Sim. Tem quantos integrantes do exército israelense? Esse não é um número que pode ser divulgado. Ok. Mas o serviço é obrigatório, são 3 anos para homens e 2 anos para mulheres. Como é treinado um militar israelense? Inclusive, o serviço israelense em Israel é um serviço de inclusão. No exército israelense você tem autistas, você tem pessoas com problemas médicos que fazem parte do exército de Israel porque é um processo de inclusão à sociedade israelense. E o treinamento do exército de Israel é um treinamento que, dependendo da unidade, é um dos treinamentos mais difíceis de exércitos no mundo. O senhor passou por isso? Eu passei por isso, mas quem está passando por isso agora é meu filho. Meu filho ele completa semana que vem 18 anos. E eu costumo dizer que aqui no Brasil, um jovem de 18 anos, ele está preocupado
em passar por uma melhor faculdade, né, no vestibular, está talvez preocupado em fazer uma boa viagem ao redor do mundo. Em Israel, um jovem de 18 anos está preocupado em entrar na melhor unidade possível do exército de Israel. Meu filho, ele treina todos os dias, para entrar na melhor unidade do exército de Israel, porque esse é um orgulho para ele. Esse é um orgulho para mim como pai, de ver que o bisavô de meu filho saiu das câmaras de gás de Auschwitz e o bisneto dele está entrando em uma das maiores unidades militares do mundo para defender o Estado de Israel. Essa determinação de nossos jovens, esse entendimento de que nós não temos outra opção, nós precisamos nos defender, é o que faz com que o exército de Israel seja um exército tão poderoso ali no Oriente Médio. Estou vendo aqui tecnologia de ponta, força aérea avançada, sistema de defesa eficiente, possui aquele aclamado sistema de defesa antiaérea domo de ferro. Como é que se entende esse sistema de defesa antiaéreo? Porque a nossa cabeça aqui no Brasil, que não conhecemos isso, não conseguimos entender como é que o espaço aéreo de vocês é coberto, protegido. Olha, Ronaldo, você tem milhares de mísseis direcionados a seu território. Você tem um território de 22 mil quilômetros quadrados e você precisa defender seu país. Você tem milhões de pessoas que querem te destruir. E nós investimos nisso. Porque não temos outra opção. Inclusive, nós temos o Iron Dome, que é o domo de ferro. E o domo de ferro tem um problema. Porque cada míssil lançado, o Iron Dome é um míssil que é lançado para interceptar o míssil no céu de Israel. Isto é, então esse sistema de defesa é contra um míssil que vem, vocês lançam outro, automaticamente? Exatamente. E você tem um problema que você precisa solucionar. Cada míssil dele custa milhares de dólares. Dezenas de milhares de dólares cada míssil. E precisamos achar uma solução. E há 2 meses atrás, essa solução já foi colocada em prática. Hoje, nós temos um laser que custa 1 shekel, equivalente a R$1,50. Shekel é a moeda israelense. É a moeda israelense, para interceptar qualquer míssil com êxito operacional maior do que o Iron Dome, maior do que o domo de ferro. Conseguiram isso com um custo muito menor agora. Com um custo muito menor através de laser. Nós conseguimos interceptar mísseis, inclusive mísseis balísticos, através de defesa aérea baseada em laser. Porque nós temos problemas e achamos soluções. E nós temos muitos cérebros o tempo todo trabalhando para isso. E quando eu digo que os nossos inimigos, na verdade, são inimigos da humanidade, eu não estou somente falando porque Israel é somente o primeiro passo. Porque a guerra deles não é contra Israel, é contra os valores ocidentais. Eles são também um mal para a humanidade, porque eles não permitem que esses cérebros que estão o tempo todo pensando em encontrar soluções, possam buscar soluções para os problemas do mundo, e estão buscando soluções somente para os problemas de Israel, que são nossos inimigos tentando nos destruir. Esse bloco vai ficar por aqui. No último bloco, vamos dar respostas agora, buscar respostas ao que aconteceu em Gaza. Vocês foram muito acusados pela ação de vocês dentro de Gaza, não é? Então, daqui a pouquinho, quero ouvir o senhor sobre tudo isso. E vamos para o intervalo. Você de casa também, uma pausa rápida agora. A gente volta já na sequência do nosso Além da Notícia de hoje.
Bom, além da notícia especial, importante na noite de hoje, estamos falando sobre esse conflito recente que acompanhamos, Israel, Hamas, e eu estou recebendo hoje aqui o major, porta-voz das Forças de Defesa de Israel para a língua portuguesa, Rafael Rosenschein, que está nos apresentando o livro que acaba de lançar aqui no Brasil, A Guerra de Narrativas, este livro aqui que estamos mostrando também, Israel, Hamas, a batalha pela opinião pública e como isso pode afetar a sua vida. E, Major, vamos entrar agora em questões muito delicadas para vocês, israelenses, nesse conflito, que foi exatamente isto aqui, a opinião pública mundo afora. As vítimas em Gaza foram a causa das várias manchetes mundo afora neste episódio. Essa questão levava a cobranças muito fortes e a ataques ao Estado de Israel, sobretudo por causa de números de mortes que eram divulgadas, fome, pobreza, destruição. Como o senhor responde a isto? Creio que está no livro também, mas aquilo que se ouvia dia e noite na opinião pública mundo afora. Como responder a isso? Não tem nenhuma acusação que não tenha uma boa resposta. Tudo que falta são oportunidades como essa para poder explicar. Então, é uma ótima oportunidade. A questão das mortes na faixa de Gaza é realmente uma tragédia. Infelizmente, para o Hamas, isso é uma estratégia. O Hamas utiliza as mortes de civis como uma estratégia para pressionar Israel. Mas precisamos entender. Segundo o Hamas, na faixa de Gaza morreram cerca de 55 mil pessoas. E todos os dias o Hamas publica quantos jornalistas, quantos médicos, quantas mulheres, quantas crianças, quantos idosos morreram em Gaza. O que não publica o Hamas, Ronaldo? O Hamas não publica quantos terroristas foram eliminados. O Hamas também não publica quantos palestinos morreram por mortes naturais. O Hamas também não publica quantos palestinos foram assassinados pelo próprio Hamas, homossexuais, pessoas acusadas de colaborar com Israel. E o Hamas também não publica pessoas que morreram devido aos 10% de mísseis que foram lançados em direção a Israel, falharam e se explodiram em Gaza. 1.500 mísseis falharam e se explodiram em Gaza. Eu tenho um compromisso com a verdade, diferente do Hamas. Eu não sei quantas pessoas foram assassinadas pelo Hamas nesses 2 anos. Eu também não sei quantas pessoas morreram por causa de mísseis que falharam e se explodiram em Gaza. Mas eu sei que 25 mil terroristas foram eliminados pelas forças de defesa de Israel. E eu sei também que pelo menos 10 mil pessoas morreram por mortes naturais, são dados da autoridade palestina. Ou seja, morreram na faixa de Gaza 25 mil terroristas, e se 25 mil terroristas e 10 mil pessoas morreram por mortes naturais, e 55 mil pessoas morreram segundo o Hamas, quer dizer que 20 mil são civis. Ou seja, para cada um terrorista, morreu menos de um civil. Na página 79, você pode ver um relatório da ONU que ele explica que em uma guerra urbana, 90% das mortes são civis. A cada um militar que morre em guerra urbana, como essa travada na faixa de Gaza, 9 civis pagam o preço da guerra. Se você virar a página, na página 80, eu vou te mostrar outro relatório independente da União Europeia que chega na mesma conclusão, que a cada um militar que morre em guerras urbanas como essa, travada na faixa de Gaza, 9 são civis. Inclusive, eu coloquei aqui no livro QR Code, que as pessoas podem escanear e chegar no relatório completo. Eu coloquei, inclusive, eu abro parênteses, que tem vários vídeos aqui no livro que comprovam tudo que nós afirmamos aqui no livro através de QR Codes. Mas o que eu estou falando é o seguinte: na faixa de Gaza morreram 25 mil terroristas e 20 mil civis. E segundo as organizações internacionais, teriam que ter morrido 90% de civis. Ou seja, se 25 mil são terroristas, teriam que ter morrido 225 mil civis, não 20 mil. Então a pergunta não é como morrem tantos civis em Gaza. E a resposta é que Israel não faz mágica.
Mas Israel faz diversas ações para minimizar os danos a civis. Nós, por exemplo, já fizemos mais de 150 mil ligações, não chamadas automáticas de voz, ligações, implorando os palestinos para evacuar as zonas de combate. E o Hamas proíbe a saída deles. Nós já lançamos mais de 1 milhão de panfletos, implorando aos civis para evacuarem. Nós fizemos zonas humanitárias, corredores humanitários, pausas humanitárias, para os civis evacuarem as zonas de combate. Nós utilizamos inteligência precisa para atingir somente terroristas. Nós utilizamos armamentos cirúrgicos. Nós podemos, em um prédio de 8 andares, atacar somente o 3º andar para não atacar civis. Mas nós fazemos uma coisa sem precedente. Nós abortamos centenas de ataques aéreos porque civis apareceram de forma inesperada nas proximidades dos alvos que seriam atacados. Isto é, vocês rechaçam a acusação de genocídio, de matança indiscriminada nos ataques que eram perpetrados dentro da faixa de Gaza? Logicamente, os jornalistas, as lideranças políticas acusam Israel de genocídio e os terroristas batem palma. Porque essa é exatamente a estratégia do Hamas. Acusar Israel de genocídio e, assim, tentar chegar em algum acordo sem pagar nenhum preço por isso. Fazer com que a pressão seja muito maior sobre Israel, que é um Estado democrático, do que sobre um grupo terrorista que assassinou, decapitou, sequestrou bebês com chupeta. Eu quero entender agora, por favor, nos explique a sua visão, por que instituições como a ONU, outras instituições, Cruz Vermelha, se eu não me engano, que ali atuavam também, tomavam o lado dessas mesmas opiniões? Olha, Ronaldo, eu sou porta-voz do Exército de Israel. É uma ótima pergunta. Eu ficaria muito feliz se você fizer uma pergunta dessa para um oficial da ONU. Talvez ele tenha alguma resposta interessante para dar. Mas quando eu perguntar para ele, eu te peço para fazer mais 2 perguntas. A primeira, por que tiveram trabalhadores da UNRWA, que é uma instituição da ONU, que entraram em Israel, assassinaram pessoas e sequestraram civis para a faixa de Gaza? Por que a UNRWA deixou suprimentos humanitários apodrecerem na faixa de Gaza, em vez de recolher para os civis dentro da faixa de Gaza? Mas pergunta também, Ronaldo, por favor, por que nesses últimos 10 anos a ONU fez 150 resoluções contra a única democracia do Oriente Médio e fez somente 8 resoluções contra o Irã, 9 resoluções contra a Coreia do Norte, o senhor teria 11 resoluções contra a Síria. Mas eu gostaria de ter essa resposta mesmo. Então, o senhor teria também? Só um minuto, Ronaldo. Se você colocar numa balança, de um lado, todas as resoluções contra todos os estados totalitários do mundo e, do outro lado, as resoluções contra Israel, você terá mais resoluções contra Israel do que do outro lado da balança. O senhor teria essa resposta também? Eu fico curioso de saber. Eu também estou muito curioso. Igual você. Vamos lá. Vamos falar da fome lá, que a não entrada de alimentos, de suprimentos, era sempre noticiada, que Israel impedia. Ao longo de 2 anos, a gente ouviu realmente a mídia inteira batendo, dizendo que Israel proibia a entrada, não estava permitindo, estava regulando a entrada de alimentos. Se você me permite explicar a questão da fome, eu vou tentar ser breve em relação a isso. Na faixa de Gaza, entraram desde o começo da guerra mais de 100 mil caminhões levando suprimentos humanitários. Cada caminhão carrega pelo menos 25 toneladas de alimentos. Ou seja, entraram na faixa de Gaza 2 milhões e 500 mil toneladas de alimentos desde o começo da guerra. E quanto é necessário que entre de alimento na faixa de Gaza? É simples. Uma pessoa comum consome 600 quilos de alimentos por ano, ou seja, 0,6 toneladas. A faixa de Gaza tem 200 milhões de habitantes, então para um ano é necessário 1 milhão e 200 milhões de toneladas de alimentos para suprir as necessidades de toda a faixa de Gaza. Para 2 anos, é necessário 2 milhões e 400 mil toneladas. E entraram 2 milhões e 500 mil.
Quer dizer, na faixa de Gaza tem 100 mil toneladas a mais de alimentos que entraram por caminhões para a população da faixa de Gaza. Isso sem contar os alimentos que entraram via aérea e via marítima. E sem contar também todos os suprimentos humanitários que tinham na faixa de Gaza antes do 7 de outubro. Então, tem fome em Gaza? Sim, tem pessoas passando fome em Gaza. Mas Israel causa fome em Gaza? Não, pelo contrário. Nós não queremos ver civis passando fome. Então, por que tem fome em Gaza, Ronaldo? Porque o Hamas quer sacrificar sua população. Porque o Hamas rouba ajuda humanitária por 2 motivos. Primeiro, o Hamas utiliza isso como uma fonte de renda. O Hamas vende os suprimentos humanitários a preços altíssimos e assim consegue se enriquecer. E o segundo motivo pelo qual o Hamas rouba ajuda humanitária é que o Hamas quer ver a população sofrendo, quer ver a população com fome e assim pressionar Israel. Então, quando a mídia, quando líderes políticos caem na narrativa do Hamas, isso fortifica o Hamas e atrasa o fim dessa guerra. O livro do senhor fala de guerra de narrativas. Isto quer dizer que uma informação é dita de um jeito, mas ela, na verdade, existe e o fato é outro. Uma guerra de narrativa é isso, né? São criadas versões diferentes do mesmo fato. Fala sobre isso. E eu vou trazer aqui algumas manchetes agora que talvez alegrem o senhor, que eu fui observar sobre isso, observando o título Guerra de Narrativa, e manchetes de jornais aqui no Brasil e em outras partes do mundo nos últimos dias. Um do Valor Econômico, que é do Grupo Globo no Brasil, traz a seguinte manchete: desinformação faz crescer sentimento anti-Israel no Sudeste Asiático. Concorda com isso? Com certeza. A desinformação é a maior razão para a rejeição a Israel. E nós, trazendo a informação, nós conseguimos trazer de volta o apoio ao Estado de Israel. Bom, o Grupo Globo que trouxe essa manchete aqui. Outra manchete, essa aqui veio de meios de comunicação diversos do mundo inteiro, destacaram: diretor-geral da BBC de Londres renuncia, e também a diretora de jornalismo, após acusações de manipulação de fala de Trump às vésperas das eleições americanas no ano passado, e também viés anti-Israel. Pediram demissão o diretor-geral da BBC e uma diretora de jornalismo, porque foi comprovado, graças a um trabalho investigativo interno da própria emissora, que constatou aqui uma fala manipulada anti-Trump, às vésperas da eleição, e também reportagens com viés anti-Israel. Isso é uma lástima, mas isso não me deixa surpreendido. Se você me der 30 segundos, eu tive com 400 oficiais do BOP no Rio de Janeiro, eu perguntei quem ouviu sobre a explosão de um hospital no começo da guerra. Sobre uma explosão de um hospital feita pelo Exército de Israel. 400 pessoas levantaram a mão. Depois eu perguntei quem ouviu que essa explosão foi de um míssil da Jihad Islâmica que falhou e se explodiu no hospital. 6 pessoas levantaram a mão. Hoje, todos concordam que não foi um ataque israelense, mas somente 6 pessoas escutaram a verdade. Então, realmente, isso é praticamente irrelevante. Nesse momento, explicar que todos aquele viés anti-Israel, o dano já foi feito, infelizmente, agora é tarde demais. A gente não vai ter tempo para mostrar, mas várias manifestações, a gente teria algumas imagens ali, mundo afora, jovens envolvidos, jovens universitários, grupos políticos de várias nações começaram a ter posicionamento anti-Israel, levando pessoas às ruas em grande número, bloqueando algumas atividades em lugares, artistas tomando partido anti-Israel. Tudo isso o senhor atribui a essa guerra de narrativas? Sem sombra de dúvida, você vai ver homossexuais vestindo a camisa do Hamas que não conseguiram viver um dia na faixa de Gaza, seriam torturados e assassinados na faixa de Gaza. Você vê pessoas que exigem, por um lado, liberdade religiosa e, por outro lado, vestem a camisa do Hamas. Pessoas que gritam from the river to the sea e não sabem o que tem entre o mar e entre o river e o sea. Ou seja, são pessoas que exigem o fim do Estado de Israel, mas dizem que são pessoas liberais que querem a paz.
Quer dizer, é uma contradição muito grande, que são pessoas que são alimentadas por essas narrativas, por essas acusações, pessoas que infelizmente não estão dispostas ao diálogo. Eu recebi, semana passada, uma homenagem na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E na Assembleia foi feita uma manifestação contra a minha pessoa, fui acusado de genocida, de assassino, que eu tenho que ser preso no Brasil. E eu me senti até orgulhoso que a Assembleia de Minas Gerais realmente é uma Assembleia democrática que todos podem manifestar. Só teve um fator que me decepcionou, que no meu momento de fala, todos saíram e não estavam dispostos a escutar o que eu tinha a falar. Esse é o grande desafio da guerra de narrativas. Tudo que eu busco é o diálogo. E por isso o meu encontro ontem com o arcebispo foi muito importante. Porque ele vai abrir portas para esse diálogo. As pessoas podem não concordar comigo, mas eu peço que essa discordância seja depois que os fatos, também da minha parte, sejam colocados na mesa. A partir de tudo isso que a gente apresenta aqui, o senhor acredita também que este levante contra Israel no mundo, nesses últimos 2 anos, se deu também por um oportunismo político nessa polarização política que se vive hoje no mundo? Isto é uma ideologização? Olha, eu queria muito poder responder essa pergunta, mas se eu responder eu não vou poder mais atuar como porta-voz das Forças de Defesa de Israel. Agradeço ao senhor enormemente e saiba que o nosso coração, e tenho certeza que de toda a nação brasileira, é que naquela região haja paz, que nós amamos tanto aquela região, amamos tanto aquele território. Ali está o nosso Senhor, o nosso Salvador. Para vocês, judeus, eu sei também o quanto Cristo foi importante também, embora vocês acreditem um pouco diferente, mas para nós ali está o coração da nossa fé e nós desejamos paz duradoura, permanente, ao Estado de Israel, àquela região toda do Oriente Médio, ao povo palestino desejamos o mesmo bem também, porque é um povo também irmão. Então, muito obrigado por ter vindo hoje aqui. Com certeza, eu que agradeço pela oportunidade e pelo profissionalismo de poder conduzir essa entrevista de uma forma tão clara, tão esclarecedora. Muito obrigado pela oportunidade, eu estou sempre à disposição para trazer as informações e realmente espero que lá em Israel tenha shalom, tenha paz para todos os povos. Muito obrigado. Obrigado. Prazer todo nosso. A você de casa que nos acompanhou também, muito obrigado. Foi uma noite marcante, né? Especial. Esse programa já pode ser revisto a partir de agora no nosso canal Jornalismo Canção Nova. Entre lá e já multiplique, envie para outras pessoas também. Um grande abraço a todos. Até semana que vem, se Deus quiser, aqui no Novo Além da Notícia.